Olá, está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E você que tem nos acompanhado, vamos dar continuidade ao livro de estudo dessa vez de 1 Coríntios. Se você puder pegar sua Bíblia e me acompanhar, será o capítulo 8. Mas antes, porém, eu lhe peço, entre em contato conosco pela nossa rede social, aparecendo aí para você. Compartilhe este vídeo, siga nossos canais, siga nossas redes sociais, para que você possa ficar por dentro de tudo isso que nós temos feito e falado aqui. Fica com a vinheta do programa e eu já volto. Como temos comentado sempre antes do início de cada programa, estou aqui lendo o livro da Bíblia, um livro de estudo de pastor, um livro pentecostal. É uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, com várias referências e variantes. A minha edição é de 1995. Caso você esteja acompanhando com a sua Bíblia, com o seu livro, e ele esteja um pouquinho diferente, é por ele ter uma outra versão ou ser de um outro autor. Mas isso não quer dizer que nosso conteúdo não seja o mesmo. Me baseio também em outros livros, em outras coisas que ando sempre pesquisando. Mas dessa vez não irei entrar em detalhes de quais os títulos e autores. Falarei, mas não irei comentar da onde vêm essas pesquisas. Apenas vamos nos basear no estudo que está aqui. 1 Coríntios capítulo 8, ele inicia desta forma: Ora, no tocante às coisas, sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo já começa aqui falando sobre a ciência, falando sobre os estudos, sobre as pessoas que fazem faculdade. Não quero criticar aqui de forma alguma você que estuda, que tem teologia e que busca aprofundamento cada vez mais. Mas ele deixa bem claro que a ciência acaba inchando, deixa a pessoa com tanto conhecimento que muitas vezes ele extrapola na hora de dar uma explicação, na hora de falar sobre alguma coisa. Portanto, nós nos baseamos aqui com o amor que edifica, que é o conhecimento profundo da palavra e aquilo que é nos revelado pelo Espírito Santo. Paulo está deixando bem claro nessa parte aqui sobre essa questão. E se alguém cuida, continuando aqui no versículo 2, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Olha aí, ó. Mais uma vez, Paulo coloca uma síntese nessa frase da ciência. Pois tem tantas pessoas que fazem vários cursos, têm vários diplomas e se acham mais conhecedores do que muitas outras pessoas que não tiveram as condições, muitas vezes por motivo financeiro. Eu, por exemplo, tudo que eu falo aqui, ele vem de baseio de estudos que eu mesmo faço. Eu não fiz teologia, eu não fiz faculdade de teologia, mas o conhecimento que eu tenho, ele vem de anos, convivendo com pessoas dentro da igreja, situações familiares, o dia a dia de jovens, e isso me traz todo o conhecimento mais aquilo que eu passo no dia a dia para trazer para vocês a explicação que vem aqui. Por esse motivo, muitas vezes, vai haver alguns comentários positivos e outros negativos, mas de forma alguma isso irá fazer com que eu desista de evangelizar da forma que eu tenho feito. Vamos continuar aqui a partir do número 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é, e no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Dá uma parada aqui no versículo 4. Vamos ler as duas relevantes iniciais do capítulo 1 e 2.
e fazer os comentários necessários sobre isso. Quando ele diz coisas sacrificadas aos ídolos, no capítulo 1, ele está se referindo da seguinte forma. Paulo lida com a pergunta dos coríntios a respeito de alimento oferecido a ídolos, e se é permitido comprar e comer tal alimento, participar de festas em tempos idólatras. Ao lidar com esse assunto, Paulo revela um princípio importante segundo o qual os cristãos de todos os tempos devem viver. Este princípio aplica-se a quaisquer atividades questionáveis que possam tentar algum crente a pecar e arruinar-se espiritualmente. O Espírito Santo deu instruções por intermédio de Paulo no sentido do cristão sempre agir com amor para com os irmãos na fé, o que requer abnegação. Abnegação significa limitar nossa própria liberdade e deixar de lado todas as atividades questionáveis, a fim de não ofender ou enfraquecer as convicções sinceras de outros cristãos que se consideram firmados em princípios bíblicos. O inverso da abnegação é a autodefesa do direito de participar de uma atividade questionável, atividade esta que poderá induzir outros a também a participar dela para seu próprio detrimento. Então vamos entender e compreender sobre essa questão que Paulo está lidando aqui. Então eles fazem uma pergunta a ele, a igreja de Coríntios, faz uma pergunta a Paulo, se alguns que estão ali podem ser participantes de festas, de comemorações, de outras religiões, de pessoas que estão ali os convidando, porque isso é normal acontecer. Você é cristão, eu, por exemplo, eu sou cristão, sou pregador do evangelho, muitos me chamam de pastor, mas nem todos da minha família e meus amigos são da mesma religião que eu. Mas eles fazem as suas festas, fazem ali os seus encontros comemorativos. E numa dessas festas, num desses eventos, eles podem vir a me convidar. Mas eu não sei se o que eles estão fazendo não pode ter sido oferecido ao Deus deles, ou pode ter oferecido de uma outra forma. Mas se eu tiver esse conhecimento, é melhor que eu não participe, é melhor que eu não vá na festa. Porque se você vai nessa festa, se você vai nesse encontro familiar, e ali tem um alimento que foi oferecido a um determinado Deus de outra religião, é evidente que eu irei chegar e irei fazer minha oração, que é um hábito que eu tenho de orar em tudo que eu pego em minhas mãos quando eu recebo de alguém. Pois se houver ali uma oração que possa ali ter sido feita a outros deuses, que nós chamamos de oração contrária, ou até mesmo pode ter feito uma feitiçaria, um ato de macumbaria. Então eu vou orar, e orando eu estarei reservado de todo feitiço. Isso não irá me atingir de forma alguma, desde que eu esteja jejuando, eu esteja cumprindo com minhas obrigações dentro dos mandamentos de Deus, pois nem todo mundo que ora acaba sendo ele protegido, porque não está totalmente revestido, não toma ceia, não é dizimista, não é ofertante, e isso acaba deixando ele um pouco menos protegido e acaba sendo afetado. E Paulo está falando sobre essa questão. Outra questão que ele fala é para que as pessoas que estão envolvidas nesse acesso de festividade, de comemoração, para que você não as constringe, caso você compareça a essa festividade,
Não ficar negando de comer todas as coisas que estão à mesa. Não ficar dizendo que você não vai comer porque você é crente, porque você é cristão. Como eu disse anteriormente, ore. Faça sua oração reservada ali mesmo para você e Deus. Não precisa você ficar se expondo. Posso orar pelo alimento? Não precisa fazer isso. Faça sua oração reservada, pois nem todos ali irão compreender. Nem todos ali irão entender por que você quer orar. Ore somente no seu alimento, mas orando também por todos que estão ali, para que as pessoas que estão não possam ser afetadas. Porque se Deus ouvir a sua oração e ver que aquelas pessoas que estão ali podem ser abastecidas de uma proteção, Deus irá proteger. Deus irá cuidar, porque Deus ele é assim. Ele ouve a oração de um justo. Vamos continuar aqui na relevante de número 2, onde ele diz assim, ó: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe. Então vamos entender esse ainda não sabe. Aquele que baseia o seu direito de participar de coisas duvidosas, conforme seu conhecimento ou entendimento amadurecido, demonstram que, na realidade, nada sabe como convém saber. Viu o que eu acabei de dizer agora? Muitas vezes uma pessoa que não tem todo o conhecimento espiritual, mas fez uma série de cursos, de faculdade, tem diplomas, ele acha que ele pode participar de determinadas coisas sem problema nenhum. Não, isso daí não tem nada a ver, que é o que nós ouvimos muito nos tempos de hoje. Não vai dar nada, não, pode participar, pode fazer. Nós ouvimos muito isso, porque as pessoas acham que pelo seu conhecimento de faculdade, de diploma, ele sabe mais do que nós que não fizemos o mesmo tipo de alinhamento de estudo que eles fizeram. Nosso conhecimento nessa vida é sempre incompleto e imperfeito. Por isso, nossas ações devem basear-se, primeiramente, no amor a Deus e ao próximo. Se o amor for o nosso elemento determinante, recusaremos participar de qualquer atividade que possa fazer um único crente a tropeçar e caminhar para sua ruína eterna. Aquele que vive segundo a lei do amor são conhecidos por ele, que é Deus. O Senhor conhece os que são seus. Então, Paulo reitera aqui que se você não puder participar de forma alguma, é muito melhor. Por que você vai perder o seu galardão? Por que você vai perder a sua entrada no céu por causa de um alimento que você poderia se negar? Vamos voltar lá em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles recusaram o alimento que todo mundo ali da onde estavam com Nabucodonosor na Babilônia iriam comer, porque eles sabiam que aqueles alimentos eram oferecidos a outros deuses. Isso não quer dizer que as frutas que eles iriam comer e os legumes também não fossem oferecidos. Eram oferecidos também, porque eles ofereciam todos os alimentos. Mas Daniel se propõe, com seus 3 amigos, a comer somente as frutas. Mas ele orava, ele jejuava, ele buscava. Por esse motivo, aqueles alimentos que ele comeu, de forma alguma deixou ele desnutrido. Eles ficaram com uma feição muito melhor do que os outros que estavam se alimentando ali. Então, Paulo está deixando bem claro nessa parte. Está compreendendo como é essa questão que Paulo estava enfrentando ali com a carta que ele havia recebido, com a notícia que ele havia recebido da igreja de Coríntios? As pessoas estavam em dúvida se poderiam participar ou não desse tipo de festividade.
Vamos continuar aqui a partir do número 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume, para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Vamos dar uma parada aqui e ler essa relevância do versículo 12. Pecais contra Cristo. Vou repetir aqui a frase. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Vamos entender o que Paulo quer dizer aqui. Aquele que, pelo seu exemplo, levam outros ao pecado e à ruína espiritual, pecam não somente contra aquela pessoa, mas também contra o próprio Cristo. Cometem um grave pecado. O propósito da morte de Cristo é assim, considerado de pouco valor em comparação aos desejos egoístas da pessoa. Eu falei sobre essa questão. Hoje, o que mais nós ouvimos é: pode fazer que não vai dar nada, não. Pode fazer que isso aí não é nada, não. E eu já fiz isso, não aconteceu nada. Então, isso faz com que outras pessoas começam a cometer os mesmos deslizes, os mesmos erros. E não é isso só lá fora, não. Quando eu estou falando isso, eu estou falando dentro da igreja. Estou falando dentro daqueles que são cristãos. Pois há muita gente dentro da igreja que se julgam sábios e cometem esse tipo de erro. Que isso? Pode comer. Não tem problema. Pode comer, isso aí não vai dar nada, não. Você está compreendendo? Está acabando aqui o nosso tempo do primeiro bloco apenas. Eu já volto com o nosso segundo bloco. Vamos entrar aqui no capítulo 9. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887.
Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Voltei. Vamos prosseguir então, agora a partir do capítulo 9. Terminamos ali no primeiro bloco, o capítulo 8, e vamos entrar agora com o estudo, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 9, que o título na minha Bíblia diz assim: A liberdade e os direitos dos apóstolos. Então, Paulo, ele quer falar agora sobre aqueles que são responsáveis, que são dirigentes, que têm cargos acima de outros ministros, que são os apóstolos, sobre a liberdade deles de fazerem determinadas coisas, de poderem agirem diante do público e dos cidadãos da cidade e também dos seus direitos. Vamos dar uma lida aqui. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Então ele já começa com essa carta sendo enviada a Coríntios, uma resposta, na verdade, onde ele deixa 1, 2, 3, 4 perguntas para que o povo possa compreender do que ele está se referindo. Ele diz: não sou eu apóstolo, porque, como eu já disse em estudos passados, Paulo ele sempre gostava de lembrar as pessoas que ele tinha esse título de apóstolo. Eu até vejo muitas vezes como um incômodo. Paulo parece que ele se incomodava das pessoas não o reconhecer como apóstolo de Cristo. Pois apóstolo é aquele que andou com Cristo, é aquele que esteve com Cristo. O apostolado é algo que eu vejo particularmente, dentro da minha opinião e estudo que eu vejo aqui, é algo gratificante para aquele que leva esse título, pois é uma responsabilidade muito grande quando você tem um cargo ministerial dentro da igreja. E chegando ao grau máximo como apóstolo, essa responsabilidade ela aumenta 1 milhão de vezes mais. Por esse motivo ele diz: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Quando ele diz que não é livre, que ele tem a sua liberdade perante a Cristo para fazer muitas coisas, muitas coisas. Paulo está livre, mas ele deixa bem claro também que nem tudo é lícito para que ele possa fazer, mas tudo é lícito que ele não possa nem fazer. Então ele vai sempre explicando o que ele pode e que não pode fazer. E ele diz: não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Na verdade, ele não viu Jesus, mas ele ouviu. Ele falou com Jesus. Então, Paulo ele está se referindo a isso. Não sois vós a minha obra no Senhor? Então, quando eu evangelizo uma pessoa, essa pessoa aceita a Cristo e a vida dela muda, transforma, eu fico satisfeito com isso. E é isso que ele está falando: não sois vós a minha obra no Senhor? Pois há várias pessoas ali que Paulo havia ministrado sobre a vida deles, batizado essas pessoas não somente nas águas, mas no Espírito Santo, e ele considerava todas essas pessoas como obra dele, pois ele evangelizou a todas elas. Então vamos dar uma lida na relevância. Paulo ilustra na sua pessoa o princípio exposto no capítulo 8, versículo 13, abrindo mão voluntariamente do seu direito pessoal de apóstolo, para não prejudicar o progresso do Evangelho de Cristo. Então, quando ele diz assim, não sou eu apóstolo, ele pode muito bem se colocar como uma pessoa qualquer, por mais que as pessoas não reconheçam ele como apóstolo. Ele pode dizer: já que você não quer me ver como apóstolo, eu vou me colocar igual a vocês, mas com um conhecimento maior.
Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque isso já é no versículo 2. Se eu não sou apóstolo para com os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Olha aqui, ó, como Paulo ele se coloca como quem evangelizou aquelas pessoas. Porque nós sabemos que nós iremos responder a tudo aquilo que fazemos. E quando nós estivermos na frente de Jesus, que será o nosso juiz, seremos cobrados. E Paulo sabe disso. Então ele diz aqui, ó, não sou eu apóstolo para os outros, a menos por vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Cada uma das pessoas que Paulo evangelizou e aceitou a Cristo, ele ganhou um selo. E ele vai ser cobrado por isso. Então ele está deixando bem claro que ele evangelizou determinada pessoa e que ele tem ali o dever de estar sempre instruindo essa pessoa para que ela não se desvie. Esta é a minha defesa número 3. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então Paulo está entrando aqui em até outros detalhes, pois muitos criticavam Paulo, pois conheciam sua vida anterior, foi perseguidor, matou muitos que falavam sobre Cristo, tirou a vida de muitas pessoas. Então Paulo está falando sobre essa questão aqui. Mas também ele fala sobre algumas mulheres que acompanham eles nas suas caminhadas. Então ele cita essas mulheres que acompanham eles, que acompanham Cefas, acompanham Marcos, pois não eram só os homens que evangelizavam. Havia muitas mulheres que seguiam Jesus, que agora estavam com os apóstolos, que estavam seguindo a eles, fazendo a instrução. E é necessário que tenha mulheres no ministério. Pois nós que somos homens, eu, por exemplo, de forma alguma, quando eu sou convidado a fazer uma visita em uma residência para ir orar, ou até para ir somente fazer uma visita, tomar um cafezinho, conversar, a gente chama jogar conversa fora, de forma alguma eu vou sozinho. Pois muitas vezes você chega em um determinado lugar onde a pessoa que te convidou, se for uma mulher, o marido pode estar trabalhando. Caso tenha filhos, podem estar ocupados na escola. E se essa mulher estiver sozinha e você chegar ali sozinho, ficar muito tempo ali, chegar alguém e pegar vocês dois ali, pode entender errado. Se a pessoa que está do lado de fora vê você entrar, demora muito, e quando você sai, viu que não chegou ninguém, ficaram vocês dois, pode ter comentários. Então, tudo isso nós temos que tomar cuidado. Então, quando você que é líder, principalmente o líder, não que os outros não tenham que fazer isso, todos têm que fazer isso. Mas você que é líder e costuma fazer visitas, vá sempre acompanhado da sua companheira, da sua esposa. Ah, pastor Roberto, mas ela trabalha e ela não tem tempo. Marca outro horário. Marca um horário que ela esteja de folga. Ah, mas a visita é urgente, eu tenho que ir hoje. Se você não pode ir com a sua esposa, convide um outro irmão, um outro casal que esteja disponível. Sempre vai ter alguém disponível para te acompanhar. Agora, se não tiver jeito, é melhor que você não vá. Explique para a pessoa que está te convidando que você irá indicar um outro casal para poder ali fazer esse tratamento espiritual. Vigia, crente. Vigia. Vamos dar sequência aqui a partir do número 6.
Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Olha aqui outra questão que eles devem estar cobrando de Paulo e não é diferente de hoje. Pois há muitos líderes, muitos pastores, muitos congressistas, cooperadores, diáconos. Há muitas pessoas hoje que trabalham na obra. O que é trabalhar na obra? O que é fazer a obra? O que é viver da obra? Viver da obra é quando você está vivendo apenas daquilo que você recebe de doação de outras pessoas. Você não pode, de forma alguma, colocar preço, como nós vemos aí, infelizmente, em muitos casos, com cantores, com levitas, grupos, com pregadores da palavra. Quando você liga para uma determinada pessoa e convida para vir trazer uma palavra ou para vir cantar, a pessoa coloca preço. Olha, eu só vou se me der tanto. E não é isso que Paulo está se referindo aqui. Quando ele diz que ele e Barnabé não trabalham ou não têm o direito de trabalhar, que pode ser invertido aqui o caso, né? Então, o que que acontece? Eu, por exemplo, já enfrentei muitos desses problemas. Eu trabalhava em um determinado serviço, um determinado horário, era motorista de ônibus, e quantas vezes eu recebi ligações dos membros da igreja enquanto eu estou dirigindo. E todo mundo sabe que a lei proíbe que você dirija falando em celular. Mas o irmão que está te ligando e necessita de um atendimento ali, ele não vai compreender, não vai entender, ou talvez ele nem se lembre que ele te ligou devido ao problema que ele está passando. Ele te ligou no momento que você está trabalhando. Ele acaba se esquecendo. E como que você vai atender esse irmão ali? Se você está dirigindo. Você está num ônibus dirigindo, um ônibus, no meu caso, que era o articulado, um ônibus que talvez aonde você esteja não tenha deste modelo, é um ônibus, uma sanfona, que é uma articulação, e mais uma certa parte do ônibus atrás. Então tem ali muito mais, com o ônibus cheio, de 200 pessoas. Olha a responsabilidade que eu tenho no meu trabalho. Como que eu vou atender um telefone ali com tanta gente dentro do ônibus? Não posso. E muitas vezes isso acontecia. E as pessoas que estão do outro lado ligando não entendiam. Ah, pastor, mas o senhor não me atendeu na hora que eu liguei e era urgente. Mas eu estou trabalhando e não posso atender. Não posso largar o meu serviço e correr para a casa deles para fazer ali um atendimento espiritual. E às vezes o caso era urgente mesmo. Então nós temos que o quê? Explicar para essas pessoas. Mas caso você não trabalhe, que é o caso de Paulo. Paulo já vinha de uma família que tinha posse, que tinha condições, poderia ajudar não somente a ele, como a Barnabé, em todos os seus trabalhos ali de evangelização, das viagens que ele fazia. Mas ele também recebia doações de várias pessoas. Ele cita em suas cartas, em todas as igrejas, Efésios, Coríntios, Filadélfia, de pessoas que auxiliam e ajudam. Então, a condição financeira não era tão desfavorável para Paulo. Mas ele está falando sobre essa questão, porque talvez alguém tenha comentado. Ah, mas você não trabalha, você poderia muito bem ter vindo aqui, Paulo. Mas não é assim que acontece. As nossas tarefas no dia a dia nos impedem. Nós temos que nos programar. Temos que entrar numa programação que dê para agilizar tudo isso daí de uma forma que não atrapalhe ninguém. Vamos continuar aqui no número 7. Quem jamais milita a tua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado
e não come do leite do gado? Digo isso eu, segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se vós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desses direitos. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viviam do Evangelho. Então vamos compreender aqui essa questão, que apesar que eu já falei aqui, a pessoa que vive da obra. Mas vamos compreender um pouquinho mais. Quando ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viviam do Evangelho. Eu já falei aqui sobre essa questão daqueles que vivem da obra. Vamos dar uma lida na relevância. A Bíblia nos ensina, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que aqueles que se dedicam à proclamação da palavra de Deus devem ser sustentados por aqueles que desse trabalho recebem bênçãos espirituais. Então vamos compreender o que Paulo está falando aqui. Eu vivo da obra e vou até a sua casa. Vamos voltar um pouco nessa questão para que você compreenda melhor. No livro de 2 Reis, onde ali está uma mulher que tem muito dinheiro, uma mulher abastada que tem muita posse. Ali Elias chega e ela diz para o seu esposo que deve construir na residência deles ali um quarto para Elias. Eu vou resumir aqui rapidamente, porque o nosso tempo aqui do segundo bloco está acabando. Essa mulher, vendo que Elias é um profeta e tudo que ele está orando faz com que essa mulher possa progredir ainda mais financeiramente, ela sendo fiel ao homem de Deus, as orações dele surtem efeito. Tanto que, quando morre o filho, Elias ora e essa criança ressuscita. E ainda mais, quando acontece, dos 7 anos que irão passar ali por dificuldades, que Elias profetiza para ela que ela deve sair de onde está e só voltar depois disso. Mas quando ela volta, ela vai direto ao rei, porque ela quer as posses dela de volta. E o rei ordena que seja entregue para ela não somente as terras, mas também aqueles que estavam ali, porque a terra dela, ela ficou 7 anos longe, foi invadida, outros agricultores ou outras pessoas tomaram posse, achando que ali, entre aspas, estava abandonado, e o rei ordena que se devolva para ela não somente as terras, a casa, mas tudo aquilo que aqueles homens que estiveram ali e ganharam, entre aspas, na agricultura ou no gado, devolvessem para ela em dobro daqueles 7 anos. Então a pessoa que Paulo está citando aqui é isso. Porque quando você está fazendo a obra e você ora para uma pessoa e ela recebe a bênção de Deus, ela chega para aquele que faz a obra e faz uma doação, de acordo com aquilo que ela sentiu no coração.
É normal acontecer isso nos tempos de hoje, porque já acontecia antigamente. Mas nem todos fazem isso. Nem todos se lembram assim, porque tem muita gente que participa de campanha, tem muita gente que participa dentro do ministério. Deus nos usa para que essa pessoa seja abençoada por algo que estava parado, uma ação na justiça, uma propriedade que está à venda e está amarrada, não consegue vender, um bem que estava perdido e volta a essa pessoa. E eles acabam se esquecendo de abençoar aquele que orou, aquele que jejuou, aquele que profetizou. Está terminando aqui o nosso segundo bloco. Eu já volto para que nós possamos continuar aqui com o capítulo 9. Fica aí com os nossos apoiadores. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Pois bem, voltamos aqui ao nosso terceiro e último bloco desse estudo de hoje. Estamos lendo aqui 1 Coríntios, capítulo 9. Iniciamos o estudo de hoje pelo capítulo 8. Falamos sobre várias coisas. E agora estamos falando sobre os direitos e a liberdade dos apóstolos ou pregadores da palavra. Vamos falar agora sobre o desinteresse e fervor de Paulo, um atleta cristão. Esse é o título que eu tenho a partir do número 15 na minha Bíblia. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque é melhor que me faça morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Então nós vemos aqui que Paulo já inicia falando que tudo aquilo que eu falei no segundo bloco, principalmente de viver da obra, aquilo não fazia para ele uma diferença. Quer abençoar? Abençoa. Não vai abençoar? Não tem problema nenhum. Tem muitos pregadores assim hoje ainda, que fazem a obra por sua conta. Vão de carro, viajam, pegam um avião, se locomovem, e quando chega em determinado ministério, a pessoa quer abençoar, ele diz: olha, por favor, não quero receber nada, eu faço isso porque Deus me deu esse dom. É maravilhoso isso, poder fazer a obra dessa forma. É maravilhoso. E eu já passei por muitos lugares desse jeito. A pessoa iria me abençoar por uma visita que eu fiz e eu não pegava. Até que depois eu fui entendendo e compreendendo algumas coisas e hoje eu recebo sim. Hoje eu pego a bênção que a pessoa quer me dar. Porque reter a bênção não é a melhor coisa que nós pregadores fazemos. Mas aí vai de você, que é pregador. Quer receber a bênção, fica com ela. Não quer, devolva para a igreja. Aí é cada um, cada um. Eu aprendi que agora eu devo receber a bênção e ficar com ela independente do valor. Você vai entender isso nos meus podcasts. O número 2 diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim,
se não anunciar o Evangelho. É por isso, vou repetir essa fala aqui. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Olha aí, ó. Acabei de falar sobre essa questão. O dom que nós recebemos é um dom de Deus. Nós recebemos de graça. E dessa graça é que nós temos que oferecer às pessoas. Agora, por que botar preço? Se você canta maravilhosamente, por que botar preço? Se você louva e está sendo elogiado, por que botar preço? Permita que a igreja, o ministério, o líder que te convidou, ele dê a você, porque a própria palavra diz, dai honra a quem merece a honra, aquilo que eles podem. Não rejeite você, que é pregador, que é cantor, não rejeite levar a palavra a cantar em ministérios com poucas pessoas. Pois foi nesse ministério com poucos membros que você iniciou. Eram esses aí que te davam as primeiras oportunidades. Não rejeite. Não rejeite. Esse ministério pequeno foi que iniciou a sua vida de cantor e sua vida de pregador. Porque tenho, no 19, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Vamos dar uma lida aqui nessa frase sobre a relevância dela. Fiz-me servo de todos. Paulo se refere à sua própria pessoa como exemplo de abnegação por amor ao próximo, renúncia a seu próprio direito em consideração às convicções dos outros, a fim de não limitar seu ministério nem estorvar o evangelho. Isso não significa que Paulo transige com os princípios cristãos, nem que procura agradar os outros, visando a conquistar a sua estima. O que ele afirma é que está disposto a conformar-se com os padrões e convicções das pessoas a quem está disposto a ajudar, contanto que não haja violação dos princípios cristãos. Paulo entende que se ele ofende as pessoas por desconsiderar as convicções delas, seu ministério pode ser gravemente prejudicado entre as mesmas. Então, olha a preocupação de Paulo aqui com essa questão. Então ele está se referindo a ele mesmo sobre a renúncia dele de muitas coisas que ele poderia hoje ter como direito e ele não tem, para que ele possa pregar o evangelho com mais liberdade. Ele se renuncia a muitas coisas. Ele cita também que ele está sempre ali atento aos padrões para que ele não aflinja outras pessoas, não somente de outras religiões, mas até do mesmo ministério que ele. Porque nem todas as opiniões são as mesmas. Então, para que ele não entre em ira, não entre ali em discussões sobre aquilo que está fazendo, ele é bem ameno, ele é bem tranquilo nas coisas que ele faz. E ele cita também a questão de ofender ou desconsiderar as convicções das pessoas que têm outra opinião, para que isso não seja prejudicado dentro do evangelho. Porque quando você está conversando com alguém, não precisa nem estar numa reunião, somente uma pequena conversa. Isso daí já chega a ter ali uma divergência de opinião. Agora, por que você vai ficar batendo boca para dizer que você está certo e a pessoa está errada? Se ela não vai compreender e ela não vai entender essa questão.
Então, se você percebeu que há essa divergência, é mais sábio e prudente que você fique quieto e mude de assunto. Se a pessoa quiser continuar, ela vai perceber que você está mudando de assunto e ela vai também mudar. É muito bom para a convivência das partes, principalmente dentro do ministério, que um possa ter consciência e diminuir a discussão desta forma, para que não haja uma ira. E Paulo cita essa questão. Vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então Paulo está falando aqui que ele tem que se comportar igual às outras pessoas, mas com um comportamento debaixo da lei de Deus. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui, quando ele diz que ele se faz como um judeu. Eu vou evangelizar, por exemplo, em um bairro nobre, um bairro rico. Chegando ali, eu não posso, de forma alguma, falar palavras que possam fazer com que as pessoas fiquem ali em dúvida dos meus comportamentos. Por exemplo, se eu vou falar numa região onde tem ali que subir o morro, por exemplo, onde eu vou numa favela, onde eu vou num presídio, ali eu posso falar no linguajar deles. Fica mais fácil para eles compreender e entender. E já num bairro um pouco mais abastinado, que tem uma classe alta, se eu falar as mesmas gírias que eu usei quando eu fui visitar um presídio, eles não vão de forma alguma me receber. Então Paulo está falando sobre essa questão, que o seu comportamento tem que ser semelhante àqueles que você está fazendo a visita evangelizando para ganhar essas almas, para ganhar essas pessoas, mas tudo dentro da lei. No número 22 diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha aqui, acabei de falar sobre isso. Você tem que mostrar para as pessoas que você já passou pelo problema que eles estão passando, que você já enfrentou as dificuldades que eles estão enfrentando. E Paulo está deixando bem claro essa questão quando ele diz que fiz-me como fraco para os fracos. Porque muitas vezes a pessoa que você está indo evangelizar, ela está enfrentando um problema tão grave, tão sério, que ela acha assim, mas você nunca passou por isso. Mas muitas vezes nós já passamos. E ele continua aqui: eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. No número 24. Não sabeis vós que os que comem no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis? Deu para compreender isso aqui? Ó a relevância dele. Ó. O prêmio, a coroa, incorruptível, refere-se à vitória de obtermos a salvação eterna, o alvo precioso da vida cristã. Esse alvo somente podemos atingir abrindo mão a alguns dos nossos direitos, por amor ao próximo, e renunciando às coisas que nos eliminariam para a corrida espiritual. Então vamos dar um exemplo aqui de um corredor da São Silvestre, de uma prova olímpica, que ele treina durante 4 anos, no caso das Olimpíadas.
ele se alimenta como todos os outros se alimentam, mas ele acaba se abdicando de muito mais do que outros para se preparar melhor. E é isso que Paulo está falando. Quando você está ali se aplicando um pouco mais, é como um estudante que estuda na faculdade, faz cursinho, fica a semana inteira estudando, sábado e domingo continua dentro de casa estudando, não sai para as baladas, não sai para as festas. Quando você se entrega dessa forma, você recebe seu prêmio com melhor afinco. Você ganha o prêmio. E é isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está citando. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. No 25. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Paulo tá deixando bem claro nessa questão de não ser reprovado. Olha aqui o que ele diz. Ó. E eu mesmo não venho a ficar reprovado. O que é ficar reprovado? Encerrar a ideia de ser reprovado em prova, ser rejeitado. Paulo emprega esse mesmo termo na 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Então nós vamos rever essa parte aqui nos nossos próximos estudos, pois nós estamos estudando 1 Coríntios. Então quando chegarmos na 2 Coríntios, nós iremos refalar sobre essa parte, onde declara que Cristo não habita naqueles que são reprovados. Paulo não se refere meramente à perda de um galardão ministerial. O que ele reconhece é a possibilidade de deixar de obter o prêmio da salvação final, se ele deixar de viver uma vida santa, de exercer o autodomínio e de suportar sofrimento por amor a Cristo. Então, o que acontece aqui que Paulo está citando? Eu falei aqui sobre a pessoa que treina, a pessoa que come, e ela consegue se abnegar de muitas coisas para receber um prêmio. Mas esse prêmio que o atleta, porque ele fala sobre o atleta de Cristo, sobre o atleta corre atrás, é um prêmio palpável. É um prêmio que ele irá usufruir, mas irá consumir em pouco tempo, dependendo do valor dessa premiação. Já o que Paulo está falando é uma coroa espiritual. Você será premiado de uma forma que não vai se acabar quando você for o campeão. O prêmio que você vai receber é um prêmio muito maior do que você imagina. Um prêmio de salvação. É um prêmio de salvação. O que você está achando do estudo de hoje? Deixe o seu comentário. Está aparecendo aí a minha rede social. Está aparecendo aí também o endereço do ministério, da igreja que eu congrego. Está aparecendo o nosso Pix. Se você puder nos ajudar, não somente com o número do QR Code que está aparecendo, você pode encostar seu celular aí e copiar o QR Code e fazer um depósito de qualquer valor, ou fazer aqui pelo CNPJ da nossa igreja. Nos ajude com qualquer valor, nos auxilie, essa obra não pode parar. Precisamos de você para que nós possamos evangelizar mais pessoas. Precisamos de você para que esse programa possa se manter no ar. Qualquer valor que você depositar estará nos ajudando. Qualquer valor, porque Deus conhece a sua condição. E eu quero orar por você neste momento. Eu não sei o problema que você está passando, eu não sei onde você está neste momento. Mas se você puder fechar os seus olhos ou dobrar o seu joelho, faça isso comigo agora. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos nesse dia de hoje
clamando a Ti, ó Pai, pois sabemos que esta corrida desenfreada que temos enfrentado, só possamos ter uma premiação, que é a salvação plena e definitiva. Por isso, Senhor, temos pressa em ser abençoado. Por isso, Senhor, temos, ó Pai, convictos que a vinda do Seu Filho amado está bem próxima. E quanto mais rápido, ó Deus, estivermos no final desta corrida, sabemos, ó Deus, que estaremos salvos. Então visita, ó Deus, cada um daqueles que estão conosco nesse dia de hoje acompanhando esse estudo, porque santo Tu és. Até o próximo programa de Estudo Bíblico.